Você está afastado da igreja e por algum motivo não consegue voltar? Se sim, esse vídeo é para você. E eu não quero de maneira nenhuma te julgar pelo que você fez, pelo que você faz, enfim. Mas nesses últimos tempos o Senhor Jesus tem falado muito ao meu coração acerca dos filhos pródigos dele. E mesmo que você que esteja assistindo esse vídeo não seja um filho pródigo, não esteja afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido também a ficar nesse vídeo para você ajudar alguém que eu tenho certeza que você conhece que também está nessa situação. Quando nós olhamos para a história do filho pródigo, a gente consegue entender que na vida dele houveram 3 pontos cruciais que foram importantíssimos para que ele pudesse voltar para casa. E ao entender que esses 3 pontos foram uma virada de chave na vida do filho pródigo, eu decidi gravar esse vídeo para de alguma forma te ajudar a fazer isso também. Eu não preciso aqui contar detalhadamente a história desse filho pródigo, porque se você está assistindo esse vídeo, você sabe muito bem que história é essa. Mas se você não souber, tá lá no Evangelho de Lucas, lê lá sobre ele. Mas em resumo, é basicamente um filho que tinha tudo na casa do pai, tudo que ele queria, tinha ensinamentos, tinha conselho, tinha afago, tinha abraço, mas por questões do seu coração, pecaminosas do seu coração, esse filho pródigo decidiu sair da casa do pai, pegar a sua herança e viver longe dele. Só que quando Jesus estava contando essa história, ele não estava falando apenas de uma história qualquer ou de um filho que deixou o pai, mas ele está falando da história de todo aquele que decide largar a casa do pai para viver os prazeres de um mundo. O filho pródigo, depois que saiu da casa do pai, começou a gastar tudo quanto ele tinha com mulheres, com farra. E quando ele vê que ele trocou a casa do seu pai pelos prazeres mundanos, ele cai amargamente em arrependimento. E é aí que começa a virada de chave na vida dele. E o primeiro ponto crucial para que isso pudesse acontecer foi que o filho pródigo reconheceu o seu pecado. Quando ele estava lá no meio dos porcos, se alimentando da comida dos porcos, ele olhou para si, olhou para sua situação, olhou para o seu estado e disse assim: olha, na casa do meu pai eu tinha tudo e olha onde eu estou agora. Olha o estado de pecado em que eu me encontro. E eu quero dizer uma coisa para você. O reconhecimento do pecado é o primeiro estágio para uma transformação de vida. Porque sem reconhecimento de pecado não há arrependimento, e se não há arrependimento não há perdão. Mas quando eu digo reconhecer o pecado, eu não estou falando apenas de você ter a noção de que você está fazendo algo errado, de que você está pecando. Mas quando eu falo sobre reconhecimento do pecado, eu estou falando justamente dessa revelação que o Espírito Santo traz sobre nossas vidas. Esse reconhecimento de que de fato eu pequei, de fato eu estou fazendo coisas que desagradam a Deus, de fato eu estou distante do meu Pai. Porque você saber que você está fazendo algo errado, todo mundo sabe, até quem não quer nada com Jesus, de fato, definitivamente, até um ímpio que nunca ouviu falar sobre Jesus, quando ele faz algum ato pecaminoso, ele sabe que ele está errando. Mas esse reconhecimento desse pecado é uma revelação especial do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que só o Espírito Santo tem poder para convencer o homem do pecado. Só o Espírito Santo tem o poder de revelar ao homem a gravidade do pecado, a lama em que ele está inserido. Porque o pecado não é simplesmente algo que você faz e que, ai Deus, desculpa, fiz isso e depois o Senhor está de boa. Não, o pecado tem o poder de nos afastar e de nos separar completamente da presença de Deus. Não foi só o amor que fez Jesus subir até a cruz do Calvário para dar a vida por mim e por você, foi o pecado também. Foi por causa do pecado que ele deixou a sua glória, o Deus Criador deixou a sua glória para se tornar criatura. Então, quando nós temos esse entendimento que o pecado nos separa completamente de Deus, nós nos humilhamos e reconhecemos quem somos. E reconhecer o pecado foi o primeiro ponto crucial para que o filho pródigo pudesse ter a sua vida transformada. Só que não para por aí. Houve um segundo ponto que é tão importante quanto o primeiro, que fez o filho pródigo mudar de vida. Eu preciso que você me escute com bem mais atenção agora. E esse ponto é o arrependimento. Sem arrependimento de pecado não há restauração. E nós devemos lastimar e chorar pelo nosso pecado diante de Deus. E eu acho interessante porque Thomas Watson, o homem que escreveu um livro chamado A Doutrina do Arrependimento, ele fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz assim: olha, nós devemos chorar pelo nosso pecado muito mais do que nós choraríamos no enterro ou no velório de um ente querido, de um amigo querido, de um parente querido. Porque no velório é um amigo que vai embora, mas no pecado
é Deus que vai embora. E arrependimento genuíno não é simplesmente um remorso ou uma tristeza apenas pelo pecado, mas que no outro dia a gente vai continuar cometendo as mesmas práticas. Não, arrependimento é metanoia, é mudança de mente, mudança de vida. É eu estar indo na direção do pecado, mas de repente naquele momento eu me encontro com o Evangelho e mudo a minha rota e mudo minha direção através do arrependimento. Deus não espera de nós palavras bonitas ou uma oratória perfeita, não. Deus espera de nós arrependimento e um coração quebrantado. Como o fariseu e o publicano que foram orar no mesmo lugar e o publicano com a sua polpa de religioso dizendo: Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, voltou para casa, mas não recebeu perdão. Mas quando o publicano foi orar, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, me perdoa, Deus. E aí o próprio Jesus diz que esse publicano desceu para casa justificado. E a justificação, o perdão de Deus, só vem através de um arrependimento genuíno e verdadeiro na presença dele. Tem pessoas que vivem 70, 90, até 100 anos, mas que nunca derramaram uma lágrima de arrependimento. Passaram toda a sua vida pecando e enchendo a taça da ira de Deus e morreram e estão aguardando no Hades a sua condenação eterna. Mas se você está aí me vendo agora, se você está me assistindo agora, é porque ainda há chance, é porque ainda há jeito de você se arrepender e receber a graça de Deus novamente em sua vida. E reconhecimento, o arrependimento se liga completamente com esse último e terceiro ponto, que é a decisão. O filho pródigo não apenas reconheceu, não apenas se arrependeu, mas ele decidiu, que é algo que liga todos esses pontos que a gente acabou de falar agora. Arrependimento sem decisão não é arrependimento. A decisão de se levantar e mudar vem de um arrependimento genuíno e de um reconhecimento de pecado. O filho pródigo, quando olhou para sua situação, reconheceu seu pecado e se arrependeu, ele tomou uma decisão e disse no seu coração: eu vou voltar para casa e vou pedir perdão ao meu pai. Vou dizer: olha, pai, eu não mereço ser teu filho, me coloca apenas como um dos teus empregados, mas por favor, me deixa ficar contigo. Eu não vou voltar a fazer as coisas que eu fazia, eu não vou pecar como eu pecava antes, não. Agora eu quero você e a sua presença comigo todos os dias novamente. Ele decidiu voltar. E eu sei que essa decisão não é simplesmente uma decisão fácil, onde você acorda no outro dia e fala assim: eu vou voltar para a casa do Senhor hoje, eu vou voltar para Jesus hoje. Não. Porque envolve muitas questões, inclusive o pecado está envolvido nisso. E a acusação do diabo sobre a tua mente, dizendo para você que você não é digno de voltar, que ele não vai te receber de volta, que os teus pecados são muito grandes, que a tua vergonha é muito grande. Mas eu quero te dizer uma coisa: não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há lama, não há abismo onde a mão dele não chegue e não te tire de lá. Talvez o filho pródigo, ao voltar para casa, esperava receber um pai furioso, um pai com raiva, um pai que ia apontar o dedo na cara dele e dizer: olha, você errou, você não é digno, eu não quero mais saber de você. Mas quando ele chegou lá, ele encontrou uma surpresa. O pai estava de braços abertos esperando a vinda do seu filho de volta para casa. E a Bíblia diz que quando o pai encontrou o seu filho, ele abraçou e o beijou e o alimentou e o vestiu das melhores vestes e deu honra a ele. Porque é isso que o pai tem preparado para você se você tomar essa decisão. Não, ele não vai apontar o dedo na tua cara, não, ele não vai te excluir, não, ele não vai te julgar. Ele só está te esperando de braços abertos. E é interessante porque antes da parábola do filho pródigo tem mais duas parábolas, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Só que entre essas três parábolas, incluindo a parábola do filho pródigo, há uma diferença enorme. Porque se você vê, a parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás da ovelha. A parábola da moeda perdida, a mulher vai atrás da moeda. Mas na parábola do filho perdido, é o filho que vai atrás do pai. Porque todo filho sabe o caminho de volta para casa. Então, filho pródigo, volta para casa. O pai está te esperando.